Olá, bate-papo com Falando de Inclusão. Mais uma vez aí chegamos a uma live para vocês e agradecer a todo mundo que está chegando aí. Quero que cheguem aí, compartilhem a nossa live para chegar ao máximo de local, de amigos, de pessoas para a gente estar divulgando esse trabalho que é para vocês. Tenho a agradecer esse momento aí de estar todos que vão chegando aí, porque a gente sabe que para tá acontecendo isso só porque vocês estão aqui. Pessoal, antes de me apresentar, tá? Eu vou passar algumas colocações, alguns apoiadores do canal aí, que a gente tá sempre junto aí no nosso bate-papo com o Guilherme Silva, tá? Nosso amigo aí, meu amigo de coração, gosto muito dele, assim, o meu amigo Joel, do Mamas Burger, tá? Aqui em Capão da Canoa, Rodar 1004. Local de inclusão, e quer levar teu filho para fazer um lanche, quer levar a família, vai lá, restaurante, um bom atendimento, sensacional. Não podia deixar também de falar de Eu Patrão Barbershop, barbearia aqui no próximo do município, eu moro em Capão, no município de Imbé, onde o Thiago, proprietário, faz um atendimento humanizado com o autista, a causa, tu pode ir lá, agende seu horário e o seu filho vai ser atendido. Eu indico e assino embaixo, não tem como não deixar de dizer. Bruno Costa Tatu, siga as redes sociais ali, quer fazer uma tatuagem, vai lá, o cara é sensacional. Tá passando por um momento difícil, mas tá superando aí. Teve uns problemas com o estúdio dele, pegou fogo, um incêndio, e graças a Deus, entre os males em si, né, bens materiais, mas ninguém teve problema de saúde, nada. Mas tá se erguendo, logo logo tá de volta aí, toda ativa aí. Tamo junto, sabe disso. Regis Tatu, também em Capão da Canoa. É só seguir o Instagram aí e ver o trabalho dele. A Doble, Marketing e Comunicação, siga no Instagram, trabalho também muito bom. A Nato Terapia Ocupacional, são pessoas aí que estão aí para somar cada vez mais. E também não posso deixar de falar dos meus amigos aí, canal no YouTube aí, Dark Nauta e Wagner Bike Trip também. Só seguir lá que são pessoas sensacionais e estamos aí para somar. Agradecer a todo mundo que está chegando, tá? Quem estiver chegando aí, dá um oi aí, se o áudio tá tudo ok, tá funcionando tudo direitinho. Que logo, logo nós vamos estar chamando a nossa convidada aí para estar falando um pouco desse assunto muito importante também. No nosso mundo da inclusão, eu sempre digo, né, a inclusão é um todo, né? Não só a questão da deficiência, da síndrome, mas tudo na nossa vida é uma inclusão. Então, antes de começarmos, na verdade já estamos durante a nossa live aí, vou me apresentar para vocês, tá? Meu nome é Guilherme Silva, sou pai de autista, tenho 2 filhos, o Daniel e o Gabriel. Daniel autista, severo, nível 3 de suporte, não verbal. E o Gabriel, 18 anos, atípico, já está no mundão aí, estudando em Santa Maria. Orgulho do pai aí, a gente está aí na luta aí, tá lá estudando, sabe que pode contar sempre com o paizão aqui. O Daniel, como eu falei, tem 16 anos. É um autista que só me dá orgulho também, meu filho, com todos os desafios, mas quem sabe, quem me conhece, sabe que o pai aqui é fora de série e a gente está aí para se ajudar. Pessoal, vamos começar a nossa live aí. Agradeço mais uma vez que vocês estão aí acompanhando. Vamos chamar essa convidada aqui, se ela estiver por aqui, tá? Ela se apresentando, aí a gente começa a fazer as perguntas aí pra gente passar esse tempo, sempre digo, abençoado e maravilhoso com vocês todos aí. Vamos ver se a gente consegue chamar. Vamos chamar, acho que vai dar tudo ok. Vamos ver. E tá? Aí a gente vai se organizando. Vamos ver. Tá chegando, ó. Tá com a câmera virada, né? Ela vai ajeitando. Oi! Aí, tudo bom? Tudo Oi, certinho. Gui, tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Certinho, ouvindo ok, tudo certinho. Então, tá bom. Um prazer, uma honra estar aqui contigo, estar aqui com vocês. Depois de tanto tempo, né, Gui, que a gente tentava aí organizar um momento pra gente fazer essa conversa. As coisas acontecem no momento que tem que acontecer, né? E a gente conseguiu aí, então, organizar esse momento pra gente estar conversando. Uma honra. Muito obrigada pelo convite. Sabe que eu que agradeço. Quem está assistindo agradece, na realidade, né? A gente sempre fala, mas eu tenho o prazer mesmo de ter a oportunidade de estar falando contigo aí. Ana, peço que tu te apresente, que daí depois a gente faz umas perguntinhas bem boas assim, para te responder e tirar um pouco das dúvidas aí. Vamos lá, então. Então, eu sou a Ana, sou mamãe da Ana Clara, de 3 anos e meio.
Eu sou técnica de enfermagem formada há 13 anos, sou enfermeira, sou especialista em gestão da qualidade e segurança do paciente, sou especialista em docência do ensino superior e curso também uma especialização em urgência e emergência. Então, eu tenho uma vivência muito grande dentro das unidades de emergência, tanto adulto quanto pediátrica, e um pouquinho de vivência também no atendimento em UTIs, né, no paciente gravemente enfermo. Então, essas coisas que eu gosto. Hoje eu tenho uma empresa, sou empreendedora, iniciei num novo desafio aí, né, que é empreender. Hoje eu tenho a minha empresa, onde eu forneço treinamentos para diversas empresas, prefeituras, setores tanto de saúde quanto de educação, voltados tanto para a prevenção, né, de situações de agravo, como também de preparo, de melhor preparo daquela equipe de saúde para a resposta quando a gente já tem uma situação mais instalada, né? Então, são os desafios aí que a gente vai se propondo a participar. Com certeza. Sim, Ana, assim, como eu disse, agradecer mesmo por tu estar presente. A gente sabe que para conseguir chamar a pessoa, tu diz, vai ali, vai lá, chama que tá presente e que a gente tem agenda. Não, não é assim. Tem dia, tem família, tem trabalho, tem horários e até a gente conseguir. E deu certo para tu estar junto conosco aí. Então a gente vai para aquilo que eu mais gosto de fazer, sabe? Que é estar junto com todos que estão aqui, sabe? Meu trabalho é totalmente diferente da comunicação, eu não trabalho com a comunicação, eu trabalho na construção civil, então quem vê esse pai aqui não imagina o que a gente faz para estar aqui, para estar mostrando tudo. E tanto que eu abri o bate-papo de uma maneira quando eu comecei, e hoje ele está totalmente diferente praticamente. Eu ia falar de uma causa, de uma situação. E a inclusão, como eu falo, ela não vai ser uma causa só. Ela é um todo. E nada como o teu trabalho também para explicar um pouquinho. Mas antes de ser bem questão do teu trabalho, eu vou te perguntar a escolha de técnica, enfermagem, em tudo que tu está fazendo. Qual a tua, quando é que tu viu, na realidade, que tu era isso que tu queria mesmo? Eu acho que isso veio desde sempre. Eu lembro que eu era pequena, eu era criança, e eu gostava de pegar comprimidos vencidos e brincava de fazer remédios e dar remédio para minhas bonecas. E eu tinha um tio que é técnico de enfermagem, e aí ele levava equipos e frasco de soro vazio para eu brincar. Então isso sempre teve muito presente na minha vida, né? E quando o meu pai adoeceu, meu pai teve câncer e foram 2 anos de um tratamento bem desgastante, doloroso. E eu tive uma vivência, então, uma imersão, né, dentro dos serviços de saúde com o meu pai. E eu tinha na época 10 anos, né, de idade, mas frequentei todos os hospitais junto, né, quando ele teve acamado na nossa casa, eu auxiliava minha mãe com tudo, né? Desde a administração de medicamentos, oferta da dieta, né? Da alimentação para ele, auxiliar a dar o banho, né? A movimentação na cama. Então eu sempre tive muito presente isso, né? E quando eu era pequena, eu dizia que eu queria ser médica. E quando eu comecei a estar nos serviços de saúde, eu entendi que a medicina e a enfermagem elas convergem, né, em muitos momentos, mas que elas são coisas diferentes, né? A medicina ela tem um tipo de olhar e a enfermagem tem outro. E eu me identifiquei muito com o olhar da enfermagem, que é o olhar do cuidado, né? Que é tu estar realmente 24 horas por dia ao lado do paciente, ofertando para ele o cuidado que ele precisa, né? O conforto que ele precisa para aquela situação que ele está vivendo. Então, quando eu fui embora de casa muito cedo, eu resolvi fazer o técnico de enfermagem, até por questões financeiras, e depois fui, então, construindo aí esse percurso, fazendo a graduação, fazendo as pós-graduações, e é uma constante, né? A gente nunca termina, mas o plantar da sementinha, assim, foi ainda quando criança, né? Desde criança eu sempre tive essa vontade de ajudar, de fazer, de modificar a vida das pessoas. É porque é interessante, porque, não digo todos, né? Veja, tua escolha foi desde pequena, teve teu caminho, estudou, faculdade, tudo. Mas tem muita gente que começa a fazer uma faculdade e depois acaba indo para outra, né? E o interessante é que além de tu fazer a tua faculdade em si,
tua graduação, tu vai fazendo cada vez mais e te aperfeiçoando mais, né? Então isso também é muito importante. Tu não fica, é que na realidade a gente não consegue ficar só nisso, né? Na realidade, tu não, o teu trabalho ele te obriga, principalmente acho que no teu ramo, né, questão da enfermagem, sim, tu não pode simplesmente, me formei, tá ali pronto, vou lá e faço aquilo. Tu é obrigado a estar aprendendo cada vez mais, porque assim como outras profissões, né? Cada vez a questão de modernizar muita coisa, a gente acaba tendo que se acaba acostumando com isso aí Se também, adaptar. se E adaptando. é bem nítido, né, dentro dos ambientes de saúde, assim, quando a gente vê aquele colega que optou, que foi uma escolha dele, aquela profissão, e isso em todos os ramos, né? Aquela pessoa que escolheu ser aquilo que é hoje, e aquela pessoa que simplesmente é o que é hoje porque não teve uma outra alternativa, né? Então, eu tenho muita bênção, assim, porque a minha família nunca interviu, assim, dizer, não, você vai fazer tal coisa e é isso. Não, a minha família sempre me apoiou nas minhas decisões, né? Então, eu escolhi ser enfermeira, ok, vamos lá. É isso que tu quer para tua vida? Vamos lá. Então, às vezes, a gente, como família, a gente exerce um papel muito importante na decisão do adolescente, do adulto jovem, né? E até a influência da criança. Então, a gente, como pais, a gente exerce esse papel, né? Então, de deixar a criança com uma orientação, sim, de que caminho ela vai seguir, mas de deixar essa liberdade também, né? De fornecer esse suporte. Aquela história do ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, né? Deixar que tomem essa atitude, que vão em busca, que façam aquilo que gostam de fazer. Isso dá muita diferença no final, né? Que a gente é feliz naquilo que a gente faz. Com certeza, né? Porque eu digo de verdade, eu sou uma pessoa que não, eu não nasci para enfermagem, para lidar com as situações, porque eu vou dizer de verdade assim, né? Não é que se eu estiver vendo uma situação muito tempo assim, mais, um sangue, eu vou falar na verdade, né? Muito tempo ali, um corte, alguma coisa assim, que é uma coisa com as situações várias que tu passa, claro. Eu já começo a ficar meio branco, já começa a suar. Como é que vai segurar um paciente, alguma coisa, e daqui a pouco desmaiou o paciente e eu junto. Aí não dá, né? Eu sempre digo que são profissões também que dá para ser nítido assim, tu nasceu para aquilo ali, tu fez a escolha, mas tu nasceu para aquilo ali. Porque eu digo assim, me dá um orgulho de saber, às vezes que eu conheço pessoas, amigos que têm essa profissão, sabe? Por quê? Tu tá salvando uma vida, tu tá dando um jeito de lidar com a outra pessoa. E quando vê assim a pessoa saber lidar com aquilo ali, porque no momento assim de maior pânico, por exemplo, de uma situação, vocês têm que estar ali calmos atendendo. Não sei se estão calmos na realidade, mas estão sabendo lidar com aquilo ali. Tanto que é uma pergunta que eu quero te perguntar assim, algum plantão, algum momento que tu teve mais dificuldade, assim, ou um atendimento que tu achou que tu não ia conseguir fazer assim, que tu foi atender e tu não, eu não vou conseguir. Teve algum ou vários? Não digo que tu tem que relatar assim, foi com a pessoa tal, a gente sabe, não é o caso. Mas assim, é um interesse meu, sabe? Porque a gente vê que são tantas situações difíceis, né? E tu passar por isso e entre conquistas, frustrações, né? Porque tu salva vidas como às vezes acontece de não conseguir, né? Mas teve algum momento assim, marcante dessas vários atendimentos que tu tem? Eu acho que todo profissional da saúde tem, né? A gente. Por que eu digo que a gente está em constante movimento? Né? Porque não tem como tu estagnar na nossa área. Sempre, todo plantão, tu vai se deparar com uma situação diferente. E se tu não estudar, se tu não te basear num norte, né, não tiver uma base de o que eu faço a partir disso, tu sempre vai estar em dúvida. Mas sim, tive situações sim, principalmente lá no início da carreira, né? Eu comecei como técnica de enfermagem com uma equipe de anestesiologia em Passo Fundo e era muito apavorante para mim, porque no estágio o professor, ele tá do teu lado, ele tá segurando a tua mão, né? E quando tu vai a campo de trabalho, é você. Por mais que eu tive uma primeira líder assim maravilhosa, a Denise, que ela me ensinou absolutamente tudo.
mas te dá aquela insegurança. Poxa, será que eu estou fazendo certo? Né? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E aí é aquela situação da gente ter a humildade sempre de olhar para o colega e dizer, é assim mesmo que eu tenho que fazer, né? Não ter a vergonha de pedir ajuda, né? Não ter vergonha de falar não sei, né? Porque eu sempre falo para quem trabalha, né, comigo que eu prefiro que me perguntem 50 vezes a mesma coisa do que vão lá e façam com dúvida e causem um dano no paciente, né? Então, poxa, e se vier me perguntar e eu não souber, nós vamos pesquisar, né? Nós vamos ir atrás para que a gente não cause dano na frente. Então, a gente sempre vai se deparar com situações, né? Quando eu iniciei no atendimento pré-hospitalar, que eu trabalhava em equipe de resgate, o frio na barriga ele é constante, né? Porque o chamado entra, tu tá num ambiente totalmente descontrolado, né? Diferente de um hospital que tu tem tudo sob controle, tu tá num ambiente vulnerável. E aí, será que todas as minhas tomadas de decisões são assertivas? Né? Então, a gente se prepara no decorrer da profissão para ter norte, né? Ter norte. Bom, o que é o meu objetivo? Né? Muitas vezes não tem receita de bolo dentro da nossa profissão. Né? A gente tem alguns protocolos que nos norteiam, que nos dão um respaldo, mas não tem receita de bolo. Cada paciente é diferente do outro. Cada situação que a gente vai atender é diferente do outro. Então, a gente tem que pensar o objetivo final. O que é o meu objetivo final? É que o paciente entre nessa situação. Ok, como eu vou fazer isso? Aí a gente vai ter que achar o meio, né? Mas sempre tem aquela situação que tu te pergunta, né? Tu sai do atendimento muitas vezes e tu chama a tua equipe, né? Para trocar uma ideia, para conversar. Pessoal, podíamos ter feito alguma coisa diferente, né? Houve alguma coisa que vocês perceberam durante o atendimento que numa próxima situação a gente pode fazer diferente? Então, a gente tem que ter essa noção de que a gente nunca vai estar 100% preparado. Né? Sempre vão aparecer situações diferentes. A gente não tem domínio 100% do conhecimento. Né? Isso é interessante, né? Porque eu sempre digo porque é uma situação que eu sempre digo, tu não pode errar, né? Todo ser humano tá sujeito a um erro, no erro que tu tá lá, no erro que tu acerta depois, né? Mas é um momento que nem tu disse ali assim, tu me pergunta 10 vezes uma situação pra gente tentar resolver. Não vai lá na dúvida. Eu vou dar uma medicação errada. É uma coisa que não pode, né? Querendo ou não, não Exatamente. pode. É uma situação que tu não pode passar por isso. E esse psicológico de vocês, que eu acho que também é uma questão de se questionar, sabe? Porque tem psicológico para tudo isso. É uma pergunta assim, porque tu tem o teu dia a dia, tem a tua profissão, tem essa questão de eu não sei como é que conseguem trabalhar, tira o chapéu sempre, porque faz um plantão 24 horas de noite, depois no outro dia folga e trabalha de novo, troca a noite pelo dia, sei lá como é que isso aí funciona, porque olha, eu se não dormir bem, eu já sei que o meu dia é totalmente diferente, mas é interessante ver tudo isso. Mas Ana, não é que eu pulei uma pergunta, eu até quero também que acho que as pessoas entenderem qual a diferença por exemplo, técnico de enfermagem, né, e aí a enfermeira em si, né, essa diferença, assim. A gente tem algumas categorias, né, Gui? Então, tem o auxiliar de enfermagem, que hoje já é muito pouco que a gente tem. A gente tem o técnico de enfermagem, tem o enfermeiro, tem a obstetriz, tem a parteira, né? Então, dentro do contexto da enfermagem, a gente tem diversas profissões, digamos assim, né? Então, diferenciando as que mais existem na nossa realidade aqui, que é o técnico e enfermeiro, né? O técnico, ele vai seguir o cuidado do paciente de um porte de gravidade e de complexidade um pouquinho menor. Na assistência, administração de medicamentos, né, pegar a veia, coletar exames, fazer o transporte desse paciente para exames, dar todo esse suporte de cuidado para o paciente, né, à beira-leito. Banho, higiene, fornecimento de alimentação,
Então, todo esse cuidado. E o enfermeiro, além de ele fazer parte de todo esse processo de cuidado e de assistência, ele vai fazer toda a parte de liderança e gestão, né? Então, por exemplo, eu tenho uma equipe de técnicos que é liderada por mim. Então, durante o meu plantão, eu tenho que fazer a gestão dessa equipe. Né? A gente sempre brinca que a gente estuda para ser enfermeiro, mas ninguém conta a realidade, né? A gente chega para fazer um plantão no hospital e a equipe da higienização, da limpeza, se reporta para ti. Qualquer dificuldade que eles tiverem, eles não vão ligar para o administrativo. Eles vão chegar no enfermeiro da unidade, né? A equipe da nutrição, deu algum problema, faltou alguma informação, eles não vão ligar para a nutricionista 10 horas da noite. Eles vão vir no enfermeiro. A equipe médica precisou de alguma coisa, vai vir no enfermeiro. A equipe de técnico no enfermeiro, segurança no enfermeiro, né? Então, o enfermeiro, ele acaba fazendo toda essa gestão de pessoas da unidade em que ele está alocado e também toda a parte de assistência. Então, tem alguns procedimentos dentro do dia a dia, do atendimento, principalmente do paciente crítico, que eles são privativos do enfermeiro, né? Por quê? Porque se entende que a formação do enfermeiro, ela é mais prolongada, ela é mais aprofundada do que a do técnico, né? Então, tem algumas particularidades dentro dos atendimentos que precisam de ter mais conhecimento técnico-científico, né? E aí são responsabilidades do enfermeiro. Então, a gente tem essa distinção, né? Antigamente se falava o enfermeiro padrão, né? Enfermeiro-chefe, e a população está começando a entender essas diferenças, né? Mas sem o técnico não existe na nossa realidade brasileira a possibilidade de se fazer saúde, né? A gente não tem como suprir as demandas que nós temos diariamente sem o técnico ali na nossa mão. É os dois braços da gente. Sem o técnico não se faz nada, né? Porque a gente vê que é bem complicado, sabe? A gente fala em saúde, ela é bem difícil porque eu sempre falo, a demanda ela é muito alta. Se a gente parar para analisar um hospital funcionando, a gente fala em capital, os municípios é até menor, mas sempre tem. Mas tu fala numa capital, por exemplo, que daí vem a maioria dos municípios, os especialistas são tudo dentro num hospital, principalmente numa capital, né? E tu vê tanta gente sendo atendida e tu vê os profissionais ali, não vai ter um enfermeiro, um médico para cada pessoa que está ali. Não, isso nem existe, não tem como. Não consegue fazer isso. É que nem te dizer, eu vejo assim, o nosso sistema ele é complicado com os recursos que é enviados e muitas vezes é feito milagre. Eu não sou médico, eu não sou enfermeira, não entendo o que passa dentro do hospital, mas pelo que a gente vê o tipo e o funcionamento, a gente vê acontecer situações agora, uns anos para cá, que mesmo tu tendo dinheiro, tu vai particular fazer uma cirurgia, alguma coisa do gênero, tu não consegue. Tu tem que esperar, porque não tem leito, não tem, é tudo lotado. E aí a gente fica pensando assim, isso nós estamos falando agora. Daqui cada ano que passa, se aumenta mais. E tu tem que esperar que tenha um hospital, mas se tem um hospital também tem que ter os profissionais também se formando também, que tem mais isso, o importante é o profissional em si. Então a gente vê que como é importante a questão de falar muito da saúde na realidade. E esse teu trabalho que eu volto a pontuar, que eu não te conhecia toda essa tua profissão, te acompanho tudo nas redes sociais, a gente se tornou amigo em torno disso, né? As redes sociais, teu trabalho, até como me lembro quando tu começou a fazer tuas lives lá, eu disse, Ana, passa para mim aqui no Instagram que eu compartilho, a gente marca, vai fazendo aí para divulgar, para a gente conseguir fazer e acontecer. E a gente vê que funciona. Tanto que hoje tu está aqui conversando e a gente vê o teu trabalho crescer cada vez mais. Então é mais uma coisa que é mais uma pergunta que eu gosto de falar assim agora, que é bem o tema que está, né, na nossa live aqui. Mas eu vou te perguntar qual o teu maior desafio, não é todos, né, na enfermagem, mas eu digo qual o teu maior desafio na enfermagem? O desafio maior que eu, Ana, vejo hoje como enfermeira é essa gestão. É essa gestão que a gente tem que fazer das equipes, né, das pessoas. Porque o relacionamento interpessoal, ele é complicado. Até dentro da nossa casa, às vezes é difícil.
né? Com as pessoas que a gente cresceu, que a gente escolheu para estar conosco, que a gente colocou no mundo, né? E já temos dificuldade. Então, você imagina você liderar uma equipe que é diferente, né? Que tem pensamentos diferentes, que tem ideais diferentes, que tem posturas diferentes. E essa parte, para mim, foi o que mais me desafiou. E desafia ainda, todos os dias, né? É a gente ter esse feeling, né? Porque o conhecimento técnico, tu vai lá, tu estuda e tu aplica, né? Se tu não souber, tu vai aprender, tu vai fazer um curso, tu vai te especializar, tu vai conseguir. Agora, a habilidade, né, de domínio da liderança, da gestão, do direcionamento de pessoas, essa é mais difícil. Para mim, assim, ó, sem dúvida nenhuma, é essa, né? Como enfermeira. Como técnica de enfermagem, o desafio que eu mais tinha, assim, que eu mais sentia dificuldade era a estrutura. A gente se depara com muita falta de estrutura. E aí vem a frustração, né? Então, muitas vezes você sabe que você poderia entregar mais, mas você não consegue pelas situações que você tem, né? Ou o ambiente onde você está inserido, a instituição que tu está inserido. Então, isso para mim era algo que me frustrava muito, muito como técnica, né? Porque o técnico ele é muito restrito também nessa questão. Se tu trabalha com uma equipe aberta a opiniões, a discussão, a troca de ideia, já melhora um pouco, né? Mas nem todos os lugares são assim, né? Tem lugares em que o técnico é simplesmente o técnico que faz o que está escrito, né? Ele não tem poder de fala. E aí é nesses lugares onde os maiores erros acontecem. Porque no momento em que tu distancia a pessoa que está na beira-leito, que está vendo o paciente todo dia, da tomada de decisão, as coisas começam a dar errado, né? Então, a equipe técnica é os olhos de toda a equipe multiprofissional. Então, se tu não engajar o teu técnico, e aí entra a gestão, né? Se tu não engajar esse teu técnico, se tu não equilibrar ele para te trazer o que é necessário para aquele paciente, provavelmente vai dar errado. Provavelmente tu vai ter níveis altos de indicadores de falha, de erros, de eventos adversos, enfim. Porque tu não tem uma equipe engajada, né? Então, isso para mim é o que mais me trazia dificuldade como técnica, né? Essa frustração, o lidar com a frustração, né? E aí entra o que tu falaste antes em relação à nossa saúde mental, né? Que tu puxou ali. Até que ponto a gente consegue ir? Como é que eu sei o meu limite? Como é que eu entendo que daqui a pouco, naquele lugar, não é o meu lugar? Aquele perfil de empresa, aquele perfil de setor, não é o meu lugar. Né? Então, a gente, dentro da enfermagem, se a gente for buscar aí índices de suicídio entre os profissionais da enfermagem, ele é alarmante, é absurdo. Né? Por quê? A gente detém o conhecimento de como fazer. Então, quando um profissional da saúde, seja médico, seja enfermeiro, seja técnico, ele tem a ideação suicida, o alerta ele precisa ser enorme, porque essa pessoa tem o conhecimento de como fazer. Ele não vai errar. Ele não vai tentar da maneira errada, né? Então, os índices de morte por suicídio dentro das equipes de saúde é enorme, é absurdo, né? Eu, dentro dos 13 anos de enfermagem, eu perdi no mínimo 6 colegas de profissão por suicídio, né? Então isso impacta muito na gente. Porque quando tu faz parte daquela equipe e tu perde aquele colega que tirou a própria vida, tu instabiliza. Tu também começa a te questionar se tu tá fazendo, se tu tá no lugar certo. Então a saúde mental do profissional da saúde é algo que não é muito falado, né? Infelizmente a gente ainda está muito longe de um local ideal, onde se tem acolhimento, se tem ambiente de debate, de escuta para esse profissional, né? Hoje a gente ainda enfrenta muito julgamento, né, dos colegas. Então, se afastou por conta de uma depressão.
os próprios colegas fazem julgamento, né? Teve crise de ansiedade, os próprios colegas fazem julgamento, né? Então, acaba que os profissionais acabam não buscando atendimento, não buscando apoio e suporte por vergonha do julgamento, né? Da retaliação, de muitas vezes voltar para o trabalho depois de um afastamento por burnout, por exemplo, né? Que é a síndrome do esgotamento. E voltar e ser demitido, né? Então, a gente ainda tem muito, muito para andar dentro desse quesito, assim, né? Pra gente, dos desafios aí, são muitos, são É, enormes, que a gente tem diariamente. imagina como tu falou assim, e é como tu diz, né? Tu perde um profissional, um colega, né, de trabalho. A gente fala suicídio, ele é muito alto mesmo. A gente fala não só principalmente na tua área, claro, que é uma situação que a gente fica assim até preocupado. Eu, por exemplo, uma pessoa que tu acabou de dizer, ó, não se fala muito mesmo. Tu pode falar que uma mãe autista, se volta e meia vai a suicídio, assim a gente vai vendo, porque assunto aparece na televisão, vai sendo divulgado, e assim vai indo. Essa situação que tu falou, não, a gente não vê. E é bem como tu diz, trabalha na área, sabe a medicação que é, quando chega naquele esgotamento é uma coisa, se for fazer mesmo, ele não vai errar, saúde mental já está no último esgotado, não vai errar. E aí é como tu diz também, é, te questiona daí nessa situação, porque é um colega de trabalho, a tua equipe. O que será que eu fiz? Que daí tu te bota numa parte. Não seria, mas a gente acaba botando uma parcela de culpa daquilo que aconteceu. Será que Será eu que eu não também não fiz poderia ter visto antes? que é Será a que eu não, tal a não gente. prestei? Por que eu não prestei atenção? Né? E é bem isso aí que acontece. E a gente, tu falou da depressão, da síndrome da ansiedade, essas coisas. E às vezes a gente vê às vezes que a pessoa só se afastou. Babá, não, tu não vai às vezes querer saber o porquê que se afastou. Às vezes se afastar é uma depressão que já está profunda, não é estar começo, já está profunda. As crises de ansiedade, a gente sabe, eu convivo com isso, né? Então a gente sabe dizer assim, muitas vezes acontece isso, só quem convive entende que não é frescura, que não é Uhum. tudo isso que a gente acaba ouvindo. Não, isso é Uhum. frescura. A depressão é frescura. A ansiedade, não, isso é frescura. Daqui a pouco passa, vai dar uma volta lá que passa. Não, não é assim, gente. Não é assim. O É, sofrimento, é o. né? Eu sempre falo que a cada crise de ansiedade, o paciente ele está exposto a um sofrimento enorme, né? Então, às vezes, quando chega, muitas vezes durante esses anos de profissão, eu escutei colegas dizerem: esse aí tenta se matar toda semana. Isso me dá uma dor, cara, tão grande, tão grande, tão grande, que tu não tem ideia. Por quê? Por que a gente subjetiva tanto o sofrimento mental? Né? É? Por que se chega uma pessoa lá com a perna quebrada, eu saio enlouquecida para atender, para amparar, para já medicar, E por que aquele que chegou chorando, relatando dor no peito, tremores, que está em crise de ansiedade, eu trato diferente? A dor dele não é diferente. Ela só está em um lugar diferente, né? Então, é muito difícil isso, assim, é o que eu falei, assim, a gente tem um caminho muito longo ainda, né? Infelizmente, assim, para que as pessoas entendam que o sofrimento mental, ele é real, né? Ele não é algo inventado, ele é real. E isso que sabe, Ana, assim, é que tu fala da crise de ansiedade, me engasga um pouco, sabe? Porque o reluto não é o. A gente, eu sou muito aberto, a gente conversa, sabe? A minha esposa, a gente lida com a crise de ansiedade, sabe? E automaticamente eu lido junto, porque eu tô junto. Eu sei o que que é, eu Uhum. sei como é que é. Eu já tive momentos, graças a Deus, por entender e lidar e tentar saber. Mais de uma vez, vou citar assim certinho, 2 vezes desses anos, porque a ansiedade não se trata hoje, amanhã não tem mais. Tá? Volta e meia com medicações ou não, Uhum. regulando a medicação entre altos e baixos, volta. Mas graças a Deus trabalha, é professor de educação especial, tudo, graças a Deus. Mas 2 vezes já a gente teve que, com papéis tudo direitinho, tratando com o psiquiatra tudo direitinho, mas o médico já prescreveu direitinho que
teria que ir, assim, ser internada no hospital psiquiátrico. Tá? Não discordei do médico, tá lá tudo, tá? Mas chegamos em casa e eu conversei, tu não vai. Tu não vai. Porque eu sei quem tu é, eu sei que tu consegue, a gente vai organizar em casa, tu não vai. Eu tenho, graças a Deus, eu sempre agradeço, eu não sei, a minha cabeça, o ser humano, que Deus me dá muita força sempre. Essas 2 vezes que aconteceu, graças a Deus, não vai. Diz a medicação, estamos firme e forte. Só que isso, quando a gente me emociona em falar, porque assim, não é frescura. Teve já Não, uma ali que não, de comentou, uma maneira mãe que nenhuma. comentou, uma que está assistindo, não é frescura. E tu, como é uma profissional, tu sabe, com colegas que passaram, e já vou dizer, se tu não passou por crise de depressão ou não, porque a gente sabe que é uma pessoa como qualquer outro ser humano, tem família, tem Exatamente. filha, tem tudo, a tua vida, a gente sabe, todo mundo tem seus pontos de interrogação. Então, essas situações, quando falam de saúde, saúde mental, sabe, a gente não é brincadeira. Não. E eu falo aqui hoje que assim, que o ser humano dê uma olhadinha, olha no próximo, não julga primeiro. Falar assim, que nem tu disse, tu acabou de dizer, uma perna quebrada, tu vai lá de prontidão atender, mas se a pessoa entrou chorando, meu Deus do céu, eu vou pensar assim, eu sou pessoa sou um enfermeiro, um técnico, meu Deus do céu, mais uma chorando lá, tem que ir lá atender. É o contrário, vai atender, faz essa profissão, porque tu também é ser humano, eu sempre digo, um dia pode ser eu. Ela tá lá naquele momento ruim, mas pode ser eu no lugar da pessoa. É o tal da empatia que a gente fala também. E essa Sim. questão do teu trabalho, Ana, assim, por isso que eu digo assim, ó, eu vou sempre elogiar o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, independente se um dia ele estiver atendendo mal ou não, porque é um ser humano também e tem que lidar com os seres humanos. É que nem dizer, é que nem tu falou da gestão. Tu ter que liderar outras cabeças, outras mentalidades, não é fácil. Então, quando a gente fala em tudo isso, e mais quem convive com ansiedade, depressão, a gente sabe que é muito interessante a gente começar a olhar o próximo, não julgar. Então, assim, eu te digo assim, Ana, assim, ó, é bem importante essa situação de lidar saber lidar com a depressão e as outras situações também. Sabe que durante os treinamentos que eu dou, né, um dos treinamentos é da Lei Lucas, né, que é aquela lei de primeiros socorros nas escolas e ambientes de recreação. E eu estava dando um treinamento desses para uma equipe de professores e eles me trouxeram uma situação que era um adolescente que assumiu a homossexualidade para a família e o pai não aceitou de maneira nenhuma e começou a hostilizar ele, né? Que ele não poderia vestir tal cor, que ele não podia pintar desenhos de tal cor, que ele não poderia fazer não sei o quê. E aí uma professora me questionou, Ana, o que eu faço quanto escola? E aí é o acolhimento, é acolher. Porque eu já atendi como profissional com o SAMU adolescente em tentativa de suicídio. Por quê? Porque a família não aceitou a orientação sexual dele. Aí depois que o fato acontece, vem o remorso. Por que eu não aceitei? O que isso ia mudar na minha vida? Né? Então, assim, nós, quanto profissionais, seja na educação, seja na saúde, seja onde a gente estiver, a gente só tem que acolher e respeitar. Eu não tenho que estimular, eu não tenho que isso, que aquilo. Quando a gente fala nessa ideologia de gênero, né? Vem muita coisa politizada e a gente não está falando disso, a gente está falando de ser humano, né? Eu não cabe a mim julgar o que ele está fazendo, eu tenho que respeitar. Ponto. O mesmo respeito que eu quero que tenham com a minha filha, que eu quero que tenham comigo, eu vou oferecer ao próximo, independente de quem ele seja e do que ele esteja fazendo aí. Então, essas situações, a gente tem que ter esse feeling como profissional. Eu não posso sair julgando, eu não posso sair criticando, porque eu não sei o que essa pessoa está vivenciando na vida dela. A gente sempre fala isso dentro das reuniões de educação continuada, enfim, a gente não é robô. Não tem um botãozinho de liga e desliga. Né? Eu não consigo chegar
no hospital, desligar a chave mãe e não, agora eu sou só enfermeira. Não existe. Não existe. Eu vou chegar em casa e vou desligar a chave enfermeira, eu sou só mãe. Não existe. Quando eu tenho situações, isso vai me afetar no meu outro ambiente. Não tem como ser diferente. A Dai colocou aí. As competências comportamentais hoje são mais valorizadas por essa razão. Entra aquela questão, né? Tu é contratado pelo currículo, mas tu é demitido pelo teu comportamento, pela tua habilidade comportamental. Né? Então, essas situações. A gente precisa olhar para o ser humano. Tu falou a palavra empatia, né? É uma palavra que eu brinco que ela é a palavra da moda. É a humanização, a empatia. Mas o que está se fazendo realmente? Ou eu só tenho um cartaz lá na minha instituição dizendo que eu trabalho com humanização, com visão empática, e o meu profissional na recepção já acaba com tudo, né? Então, é muito importante a gente ter essa conversa, essa fala cada vez mais frequente, assim, que as pessoas entendam, né? A mesma coisa tu chega com o teu filho, né, de ir para um atendimento. É diferente. É diferente. Não, É não bem, tem como ser igual. e é bem diferente. É que, cara, agora chegou a um ponto até que eu, antes de te perguntar, eu vou te relatar uma situação que aconteceu. Graças a Deus, o meu filho, para ir médico mesmo, problema de saúde, foi muito difícil. É muito difícil e graças a Deus. Teve que fazer uma cirurgia para tirar um dente, né? Porque ele, como eu disse, severo, não consegue ir no dentista normal, assim. Teve que ir em Igrejinha, que tem um hospital lá que também tem a parte odontológica lá, que faz todo o trabalho sedado, né? Então, teve que fazer sedação, foi lá, tirou o dente, tudo bem. Mas teve uma situação no posto aqui no meu município uma vez, mas faz anos já, que de madrugada ele tinha, acho que é laringite, acho que é. Aí atacou e como eu não, no meu primeiro casamento, né? Eu tava aqui, mas a mãe dele me ligou e eu prontamente, era de madrugada, fui buscar, né? Eu peguei e levei ele no posto. Só que ele tem um hábito de estar com o eletrônico, o tablet dele, eu fui pro posto. Mas eu já cheguei lá, já expliquei, ele é autista, era de madrugada, passou pra triagem e tudo. Só que ele tava com volume alto, eu já tava, eu falo pra ele abaixar, ele baixava, mas depois aumentava de novo. Ele baixou, mas aí tava alto de novo. Veio, acho que era a médica. Já veio lá de dentro, tem que baixar, mas não precisa nem boa noite nem nada. Tem que baixar o volume, não pode deixar a coisa ligada. Tá. Não, mas eu já nem dei o boa noite pra ela, mas já tô abaixando aqui já. Tá. Quando eu fui de novo, daí foi ela que atendeu, ela foi explicar novamente de novo. Já tu sabe que essa é a questão de não atender. Tu já não teve uma coisa. Eu já fui bem tranquilo, não tão porque meu filho estava com o que ele estava. Mas eu sou uma pessoa a maioria das pessoas não são, tá? Ninguém é igual. Eu sou muito calmo para esse tipo de situação. Eu vou dialogar, eu não vou entrar em discussão. Porque o meu filho também é autista severo, já não é fácil lidar, das crises onde ele está de repente lá, então eu mais calmo possível para não acontecer. Mas aí tu pega aquela situação, tu já começa a subir o sangue para a cabeça. Meu Deus do céu, eu tenho que ficar calmo aqui porque eu tenho que atender ele. E uma coisa que me ficou assim, eu fiquei surpreso, é que daí de novo ela falou, eu já tinha dito que era, e parece que, pô, tu não tá com vontade de trabalhar? Eu não sei o dia a dia da pessoa. Que tu acabou de dizer antes, é um ser humano, não desligou a chavezinha, de repente tinha um problema em casa, a gente não sabe. Foi lá, atendeu meu filho, ela me questionou do que eu disse que meu filho tem. Não, meu filho tem laringite. Tá, mas como é que sabe que ele tem? Não, é uma tosse seca, fecha aqui, se fica muito ruim de respirar. Não, mas isso aí é uma alergia, não sei. Ela falou que era alergia. Aí tá. A terceira vez que ela me perguntou o que falou, daí ela, não. Aí não, já, como se, de repente, eu não sei se ela não entendia. Deve entender porque era médica. Eu vou prescrever a medicação aqui, mas tu pode passar lá para ele tem que fazer uma nebulização, tá? Tudo bem. Foi lá fazer tudo. Só que eu fiquei olhando, isso que às vezes a gente fica, não sei se tá aprendendo. Aí tu tá com um tablet ali, eu vou falar do médico antigo e o atual. O médico antigo, tu vai lá e prescreve a medicação, tal, estudou para aquilo ali. Agora não, eu não sei se é muita informação pro médico, né, também, que tu tem que estar pesquisando e até como é que dá a dosagem da medicação. Então eu vou receitar pro meu filho, então.
Eu vou procurar o remédio. Ah, esse aqui é bom. Quanto que tem que dar por dia? Ah, é tanto. Claro, ela estudou, fez a faculdade, tu passa lá para te poder passar a receita, não é? Eu não posso passar receita nenhuma, óbvio. Mas é o tipo da situação, sabe? A moça da triagem, a enfermeira, técnica de enfermagem lá, me atendeu super bem, tudo. Mas é que nem tu disse, sabe? Esse relato me lembrou disso. Depois a gente acabou resolvendo, deu tudo certo, graças a Deus. Mas é aquilo que tu disse, assim, o entender, o atendimento, tu chegar lá, o meu filho, não só o meu, tu pega um autista, tá lá a placa de emergência. Agora tudo, claro, o autista é preferencial lá, ele pode passar na frente. Só que eu entendo uma situação. Meu filho pode estar em crise, tá lá, que seja. Mas se chegar alguém lá, tá lá, tem um ataque cardíaco lá, tem que passar. Óbvio que mesmo meu filho sendo severo, dificuldade, se berrando, se mordendo, se mutilando, fazendo tudo que um autista pode fazer na hora, passa. Eu vou ter que entender aquilo ali. Eu não tenho como é o meu sofrimento, claro, como pai, como meu filho, mas também tem uma situação de vida lá. Tem que salvar uma vida naquele Exatamente. momento lá. E aí a gente vê que também eu vejo que é o ser humano em um todo, sabe? Tu não tem essa paciência, sabe? Aí eu até tenho, mas é pouquíssimos, tu não tem. Aí eu chego lá irritado, cansado, porque meu filho tá ruim, tá 3 dias doente, a cabeça já tá cansada. Daí tá o enfermeiro, o técnico lá, a pessoa que está na secretária, a secretária recebendo a pessoa, a recepcionista. Aí tu já chega xingando, aí a pessoa lá já vai fazer de repente, às vezes, tu tá me xingando? Tá, peraí, teu nome tá ali na ficha, ali, peraí que eu vou segurar um pouquinho. Essas situações, sabe? A gente vê que tá difícil cada ano que passa, porque assim, ó, o nosso dia a dia ele tá muito corrido do ser humano em si, o teu trabalho, lado como família, às vezes as famílias, tu tá perdendo muita coisa de família, sabe? Às vezes eu fico vendo assim. Então a gente vê essa questão de situações que acontecem, às vezes uma emergência, alguma situação, como um pai, né? Como, aconteceu, né? Eu cheguei lá, mas não fui bem atendido. Mas é que tá tudo muito difícil, sabe? A gente vê um técnico, a gente vê a enfermagem, a gente vê a saúde pedindo aumento, pedindo isso, pedindo aquilo. Às vezes tu faz um relato de momentos que tu pega lá um local que não tá próprio, mesmo próprio totalmente para o trabalho, mas tu tem que te virar com aquilo ali e fazer Uhum, muito mais. Então a uhum. gente vê que como se torna difícil, mas a gente tem que lidar com isso, né? Então a gente vê como essa questão que a gente vai passar cada ano vai ficar. Eu não quero pensar assim, né? Mas a gente vê cada situação que fica muito difícil de lidar, porque a saúde nossa, principalmente eu sempre falo, né? Principalmente a questão da saúde mental, né? Ela tá bem complicada. Porque as doenças a gente sabe que tem, mas ela está muito complicada. A gente vê um relato agora bem recente, né? Essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul vai afetar muitas pessoas, Muito, psicologicamente. muito, muito mais. A gente, vamos falar no financeiro, tudo, mas vamos passar na questão de saúde, a questão psicológica. Então, tu É que é uma imagina, eu que cadeia, não, né, Gui? Tu não é, consegue eu, desligar. Então, eu que assim, se não tu tenho, perdeu né? teu emprego, tu é pai de família, tu perdeu teu emprego porque a empresa que tu trabalhava inundou, a empresa fechou, não vai ter como se reerguer, a tua casa não afetou, ok, mas a tua fonte de renda afetou. E como é que tu vai manter tua família? Cara, não existe. Aí é isso, tu não consegue desligar. O ser humano, ele não tem um cérebro segmentado. Ele é o mesmo. Tu não consegue segmentar isso. E aí eu sempre falo para minhas equipes que é o seguinte: tu escolheu estar aqui. Tu escolheu ser técnico, ser enfermeiro. Se tu não tá feliz, o mundo tá aí, vai fazer o que te faz feliz. Ninguém tá preso a uma profissão. Ninguém. Agora, o que tu não pode é todo dia estar ruim. Você vai ter momentos, você vai ter dias que você não está bem. E está tudo bem não estar bem. Agora, no momento em que todos os dias você não está bem, todos os dias você vai trabalhar reclamando, todos os dias você reclama dos pacientes, todos os dias você atende mal os teus pacientes, o problema não é o teu paciente, o problema está em você. E aí entra a questão tanto da gente se perceber, né, da gente fazer uma autocrítica e ver que, poxa, o que eu estou fazendo? Porque é uma cadeia. Se eu não estou trabalhando legal, eu estou mal-humorada. Eu chego em casa, eu desconto na minha família, eu fico mal-humorada.
Aí eu já entro num looping infinito. Então, assim, e aí a liderança? Eu tenho que olhar para esse meu colaborador. Como assim que ele está uma semana sempre reclamando? O que está acontecendo? Ele está com problema em casa? Aqui no trabalho está acontecendo alguma coisa que não me reportaram, eu não estou sabendo? E às vezes a gente acaba perdendo colaboradores bons porque a liderança não teve esse feeling de olhar para o colaborador que não está no momento bom. E aí o paciente é mal atendido, o paciente é mal acolhido. Às vezes o trabalho acaba ficando mal feito, a assistência para esse paciente acaba ficando mal feita, porque não teve a paciência de fazer uma conversa para saber, bom, ele já teve crise de laringite várias vezes. E tu sabe que a tosse da laringite é aquela tosse de cachorro. E o meu filho tá tossindo que nem cachorro, doutora. Né? Então a gente precisa, como profissional, estar aberto a ver isso. Ok, eu não posso fechar um diagnóstico só com a informação. Eu vou examinar o paciente, eu vou buscar, mas eu preciso escutar o familiar. Eu preciso olhar para o meu paciente. Como é que eu vou fazer um diagnóstico de pneumonia se eu não escutei o pulmão do paciente? Né? Então são coisas assim que não segmenta. Né? A gente é um todo. Mais uma vez eu falo, a gente é um todo. Então, tu não foi o primeiro, infelizmente, não será o último, né? Infelizmente, a gente ainda não tem. A gente tem muitos colegas. A gente estava aqui até agora. Tem 2 colegas que são do Corpo de Bombeiros Voluntários aqui, e a gente estava trocando uma ideia sobre isso, sobre o nosso papel no atendimento ao paciente que tem uma atipia. Então, seja ele uma síndrome visível, ou seja uma síndrome oculta, que é o meu papel? Como é que eu abordo esse paciente? Como é que eu chego nele? O que eu faço? Como é que eu falo? Dentro da pediatria, principalmente, a gente tem a questão da conversa com o familiar. Hoje isso já é objeto de estudo, né? Que se eu não tenho um vínculo com a família, o meu tratamento provavelmente vai ser frustrado. Porque tem que andar junto. Se a minha família não vinculou na minha proposta de tratamento, ela não vai fazer. Né? Então, a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir. Isso é bem interessante. Até eu vou te fazer, não é uma pergunta, sabe? Porque eu sei que isso é uma dificuldade muito grande também, mas é uma coisa que para ti, como faz as tuas questões, as tuas gestões aí, que tu faz tuas palestras, faz tudo, ou tu pensa com carinho nisso. Que a gente vê muito questão de falar, não é uma crítica, tá? É esse atendimento para um autista, principalmente em surto, já vi relatos da SAMU passar muita dificuldade, tá? Eu não vou falar municípios nem nada, porque é uma coisa de se pensar. Sim. Não só o autista, principalmente em crise, em surto, como outras situações também, né? Que eu acho que é uma dificuldade muito grande, sabe? Que eu sou um pai, eu sou um pai atípico, que nem meu filho, que eu falei, o autista em si, mas como eu sempre digo, eu me preocupo com um todo, né? Porque a gente sabe que atrás de um profissional, eu sempre falo e volto a dizer, né? Há um ser humano, e principalmente na saúde. Ele não vai fazer por mal em nenhum momento. Ele não vai fazer por mal. Isso Eu digo, ninguém é uma sai de coisa que casa de manhã e diz assim, eu vou lá maltratar um paciente hoje. Né? Não é o objetivo. Né? isso é uma coisa que isso é certo. E aproveitando o espaço, Ana, eu vi nas tuas redes sociais, sabe? Tu tá fazendo um workshop, né? Uma coisa assim. Como é que funciona? Isso. Se já começou, vai começar, como é que funciona? Que eu quero deixar o espaço para te fazer propaganda. Não é propaganda, é porque isso é muito importante. Então, Gui, isso surgiu de uma inquietação minha, né? Muitas vezes, isso é muito satisfatório, né? Dos próprios colegas me ligarem, mandarem mensagem no meio do plantão, Ana, aconteceu tal coisa, o que eu faço? Como é que eu faço agora? O que tu faria? Né? E aí eu disse, gente, eu vou compilar isso, né? É óbvio que vai ser um tempo curto, né? Vai ser um workshop de 2 horas,
no dia 27 de junho, às 8 horas da noite. O link de inscrição está na minha bio. Mas a ideia é fornecer ao profissional da saúde, independente da sua profissão, um subsídio básico do que fazer com o paciente crítico, né? Seja no meu atendimento lá na emergência, lá numa unidade de internação, no centro cirúrgico, no atendimento pré-hospitalar, o que eu faço? Né? Porque isso que tu falou no início da live, a gente tem que se manter tranquilo. Né? Eu não posso gritar, eu não posso surtar também junto com o meu paciente. Se eu vou atender um surto, eu não posso surtar, senão vai ser 2 atendimentos. Né? Então, a gente ter esse subsídio, esse respaldo, do que eu faço? Como eu falei antes, não é receita de bolo, né? Não tem receita de bolo, mas tem coisas que são chave, né? E que eu posso utilizar aquele viés para outras situações. Isso vai facilitar o meu dia a dia. Então, a ideia desse workshop é isso, é tentar passar para os colegas um pouquinho desse conhecimento que eu construí no decorrer desses anos todos, de uma maneira simples, fácil, eu digo que absorvível, né? Porque às vezes a gente fala um monte de conhecimento ali que a pessoa sai daquilo sem saber o que escutou, né? Então a ideia é falar de uma maneira simples e rápida de situações que ocorrem no dia a dia, né? Das nossas unidades de trabalho e que às vezes o profissional se sente mais frágil, né? Porque às vezes tu falaste antes da dosagem da medicação. Hoje a gente está enfrentando um outro problema, que é os cursos à distância. Tem o lado positivo? Tem. Mas nós, profissionais da saúde, lidamos com pessoas. Se eu passei 5 anos da minha graduação sem ter contato com pessoas, interagindo com pessoas dentro de uma sala de aula, construindo, discutindo, discordando, como é que eu vou chegar lá na frente? Como é que eu vou saber lidar com pessoas se eu não lidei com pessoas durante 5 anos? Né? Então a gente tem outra questão também. Então hoje os colegas estão saindo das suas formações, seja ela técnica, seja ela graduação, com muita dúvida, com pouquíssima prática, né? Com pouquíssima visão de realidade. Então a ideia desse workshop é isso, é entregar as palavrinhas-chave aí, os procedimentos-chave para que facilite esse dia a dia. Né, para que esse colega se sinta mais seguro na tomada de decisão, porque é difícil, não é simples, não é fácil, é uma construção diária, né? Com certeza, é muito importante. Pessoal, até botei ali o Instagram da Ana nos comentários, tá? Tá ali. Quem quiser acompanha ela, tá? E lá, como ela falou, entra no Instagram dela, tá na bio dela lá o workshop. E é muito importante fazer, sabe? A gente fala 2 horas, mas é muito importante. Porque, como a gente sempre diz, eu sempre falo como eu faço bate-papo aqui também, né? A gente faz o mais natural possível, da maneira mais simples para entender. Não adianta a gente chamar um profissional aqui e falar todas aquelas palavras bonitas que eu sempre digo aqui. Vamos falar ali, vamos tomar o risperidona, sei lá o que, papapá, o laboratório tal. A gente tenta ser o mais natural possível, porque se torna mais fácil para a gente compreender as coisas. Porque tem muitas famílias que não entendem, não sabem a situação. Então a gente vê esse momento de estar aqui e ver tu conversando com nós aqui, Ana, assim, é de muito proveito, tá? Agora, esse momento é aquele que eu não gosto de falar para ninguém. Se acompanhar minhas lives, sabe que quando eu falo assim, é aquele momento que a gente não quer falar, que quando a conversa é muito boa, a gente vai falar várias vezes, mas já vou deixar meio que agendado, entre aspas, que tu vai ter novos convites. Aí, se tu aceitar, a gente tá aqui de novo conversando, tá? À disposição sempre. Com certeza. Peço que tu faça os agradecimentos finais aí pra gente encerrar a live e mais uma vez vou te falar aqui na tua frente. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço muito aí o convite, Gui, agradeço por toda essa trajetória aí, né, que tu sempre apoiou, que tu sempre teve presente mesmo longe, é isso, a gente nunca se conheceu presencialmente, mas as redes aproximaram, né, e a gente sempre apoiou o trabalho aí, tanto teu, que é de uma valia enorme, né, te conheci através da Josi, né, que trabalhamos juntos,
Então, é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra compartilhar um pouquinho daquilo que eu sei, que eu gosto de fazer, que eu nasci para fazer. Então, estou sempre Nem à isso. disposição de vocês aí, fico inteiramente à disposição de vocês e também sempre que surgir alguma situação, que surgir alguma dúvida aí. Com certeza. Ana, cortou a tua voz, o teu áudio agora. Será que é fone, alguma coisa? Agora voltou. Eu acho que, eu Ah, acho que voltou. cortou a imagem Foi também. uma Voltou? foi uma travinha de internet. Foi só o finalzinho da tua fala que eu não peguei. Isso. Se tu quiser repetir, se não te perdeu. Eu digo mais uma vez, eu digo mais uma vez isso, que eu fico sempre à disposição de vocês, tá? Mesmo às vezes alguma família que daqui a pouco nos ouviu um pedacinho aí e que em algum momento sentiu alguma dificuldade e que estiver ao meu alcance de conhecimento, eu fico sempre à disposição. Com certeza, Ana. Então, brigadão por aceitar o convite. Fica com Deus aí, até a próxima. Um abração. Amém. Até. Até mais. Tchau, tchau. Até. Pessoal, agradecer a todos que estiveram aí conosco aí no mais um bate-papo. Agradeço aí de coração mesmo. Fiquem com Deus e, como eu sempre falo para vocês, bate-papo com é para vocês. Aquele abraço e até a próxima.